Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Rollada Cast, apresentado pelo Rolly, o seu loirinho extremamente adorável, amigável, majestoso, brincando. E rapaziada, hoje, né? Neste episódio aqui do Rollada Cast será um episódio mais improvisadamente, né? Porque o Rollada Cast é um podcast onde você encontra vídeos e áudios. Caso você esteja escutando no Spotify, é áudio, né? Caso você esteja assistindo o Rollada Cast em forma de vídeo no YouTube, é em vídeo. Então, é um podcast que às vezes é mais elaborado e às vezes mais improvisado. Porém, tem um tema específico, apesar de que eu irei falar sobre esse tema de forma mais improvisada. E ao final deste episódio, eu também queria falar sobre uma ideia que eu tive para o Rollada Cast, um quadro que eu estou pensando em trazer, né? Estou pensando seriamente em trazer um quadro pro Rollada Cast. Mas isso daí eu vou deixar para falar no final do episódio. Então, antes de tudo, me sigam nas redes sociais. Que está aparecendo aí na tela caso você esteja vendo pelo YouTube, né? E caso você não esteja escutando pelo Spotify, o meu Instagram é _ROOOWLY _Rolly com 3O. E o meu Facebook é Roberto Souza Fialho, mas eu não uso muito o Facebook, digo já de antemão aqui pra você, tá bom? E bom, qual que é o assunto de hoje? O assunto de hoje é uma coisa que eu gosto de refletir bastante, né? O fato de que muitas vezes a gente acaba por não sermos individuais. E a graça da vida é isso. Uma das coisas que trazem graça para a nossa vida nesse mundo moderno, atualmente, e salva o que pode trazer paz para os seus dias nesse tão esquisito mundo moderno, né? Que pode trazer paz para os seus dias e diversão e liberdade é você agir com mais individualidade. E o que eu quero dizer agir com mais individualidade? É que a maioria das pessoas principalmente nesse caótico século XXI, e talvez não só caótico, como também pode ser considerado por algumas pessoas até mesmo uma certa distopia. E minha câmera saiu do lugar aqui, pronto, arrumei. Uma certa distopia, né? Então, a forma como a maioria das pessoas agem neste século, nestes últimos anos, principalmente, é uma forma que é como se as pessoas, em sua maioria, estivessem perdendo a sua individualidade. Elas não buscam
incentivar o que torna elas únicas, muitas vezes. Porque o que vai fazer você se tornar uma pessoa muito interessante, intrigante, é a capacidade que você pode adquirir de incentivar, evoluir e crescer a sua parte mais individual. O que seria a sua parte individual? Seria o seu lado. Meu anel caiu aqui no chão. Né? Seria as partes da sua personalidade onde são mais únicas em você. Então, se você tem alguma coisa em você que te torna que algo que você enxerga como se fosse uma particularidade sua, ou que talvez não seja tanto uma particularidade, mas seja algo que você vê que faz parte da sua personalidade, incentive aquilo. Treine esse seu lado. Isso te tornará um indivíduo mais individual e livre e menos parecido com as outras pessoas. Porque e também traz liberdade para nós, não é só dinheiro ou status ou liberdade geográfica, digamos assim, mas o que traz liberdade para nós, a forma com que eu penso, é que o que traz liberdade para nós seres humanos, muitas vezes, é o fato de conseguirmos ser únicos. E dizem que sempre vai ter alguém parecido com você por aí, mas eu não acredito muito nisso. Porque ninguém vai ser 100% parecido. Tudo. Então, sim, cada um é único. E você incentivar com que você se torne ainda mais único e incentivar os lados da sua personalidade que te tornam único, te torna livre. E você percebe que você pode fazer o que você quer fazer muitas vezes e treinar lados seus que você gosta, tornando-se assim livre, porque a partir do momento que você é aquilo que querem que você seja, você não está mais sendo livre. Você está preso à ideia de terceiros, ao ideal de pessoa que terceiros criaram para você, ou às vezes nem criaram especificamente para você, mas você está seguindo aquilo para ser mais aceito. E a partir do momento que você segue demais as pessoas no sentido de se moldar e perder a sua individualidade, você não é mais livre. E esse é o ponto aqui. Este é o ponto. Liberdade não se trata apenas de geografia. Se você não tiver a coragem de ser quem você é e fazer as coisas que você quer sem se importar com o que vão pensar de ti, muitas vezes você não vai estar
sendo livre, você ainda assim estará preso. Você não vai estar em completa liberdade. Você estará criando prisões para si mesmo, impedindo que você atinja a sua expansão total que você poderia atingir como indivíduo. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o meu ponto aqui. O que eu quero dizer é que não deixe de ser você, porque você vai estar deixando de ser livre, consequentemente. Claro que a gente vive em sociedade, a gente tem que conviver com pessoas que muitas vezes a gente não gosta ou não conhece, e a gente tem que muitas vezes respeitar regras que a gente não queria respeitar. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando da sua pessoa como um indivíduo próprio e único. Hoje, nesse século XXI, a gente vê muitas pessoas simplesmente fazendo o que outras pessoas fazem, ao invés de tentar criar uma personalidade própria e única e original. Falta originalidade. Até o tipo de entretenimento, se você for parar para perceber, na internet, por exemplo, está se tornando um entretenimento padronizado. Por exemplo, ainda tem pessoas que assistem canais sobre assuntos diversos, sobre cinema, sobre... no YouTube eu tô falando, no caso. Sobre cinema, sobre política ou sobre filosofia ou formas de se viver motivacional. Essa é a palavra que eu tava procurando. Eu tava querendo lembrar, né? Conteúdos motivacionais. Ainda existem pessoas que assistem tipos conteúdos variados e existem diversos nichos na internet, diversos públicos que são específicos para cada nicho. Mas em grande parte, o conteúdo na internet, por exemplo, tá meio padronizado. Porque apesar de ainda existirem esses tipos de conteúdos extremamente úteis e que agregam em nossas vidas, em grande parte, em grande maioria, de forma até que muito expansiva, talvez, digamos assim. É um conteúdo padronizado de react ou falando sobre coisas que todo mundo fala no cotidiano e isso acompanhar esse tipo de coisa te torna miserável também, né? Por exemplo, e cada vez mais esses conteúdos mais específicos que agregam em nossas vidas, apesar de que sempre vai ter gente para assistir, mas cada vez mais parece que as pessoas estão preferindo assistir conteúdos inúteis
do que assistir conteúdos que agregam. Mano, perdoa por eu ficar passando a mão no nariz, é que eu tô meio resfriado e tá escorrendo meu nariz. As pessoas estão cada vez mais preferindo assistir conteúdos que não agregam em nada nas suas vidas do que conteúdos que agregam em suas vidas, né? E o que isso tem a ver com o ponto da liberdade de ser uma pessoa mais específica e incentivar a sua personalidade e individualidade de forma geral? Isso tem a ver porque isso só incentiva esse tipo de conteúdo, só incentiva esse tipo de conteúdo inútil para que você seja menos livre e perca a sua personalidade e individualidade e liberdade de vida. Você está sempre sendo igual a todo mundo e fazendo conteúdos iguais a todo mundo também, caso você faça esse tipo de coisa. Ao invés de falar sobre coisas mais específicas que agregam para você, por exemplo. Então, é meio complicado. Porque a nossa individualidade é muito importante. E tá tudo tão igual, todo mundo tão igual, tão padrão. E as pessoas estão é cada vez mais difícil de achar pessoas específicas que gostam de temas específicos e tentam se aprofundar naquilo. E parece que é todo mundo muito igual e a verdade é que as pessoas estão cada vez menos é, parecendo perdendo a essência de um indivíduo próprio, um indivíduo único e original. Parecem cada vez mais um bando de robôs, né? Que agem igual e fazem tudo igual, produzem conteúdos de forma igual ou extremamente parecida, ao invés de fazer conteúdos mais específicos que agregam não só para as suas vidas, para o seu autoconhecimento e para a sua intelectualidade, mas também para as outras pessoas, né? E é engraçado. É engraçado como quando você encontra um indivíduo que é assim, um indivíduo que gosta de coisas mais específicas, temas mais específicos e tenta ser uma pessoa mais específica, geralmente são pessoas que são mais. Não todas, é claro que não. Todas. Mas geralmente, atualmente, em 2023, mais especificamente, são pessoas bem mais excluídas do que o normal. Porque o normal é agir igual um robô e ser todo mundo igual. Parece que quando você vê uma pessoa que age como um ser humano ou como um indivíduo, no sentido de ser mais liberto e querer e fazer o que quer, não ser igual a todo mundo, não seguir a manada, este indivíduo muitas vezes é obrigado a passar a maior parte do tempo sozinho, porque ele é criticado pelos outros que agem como um bando de robôs. Bando de robozinhos, né? E então não perca a sua liberdade, sua individualidade e a sua vontade de
incentivar a sua individualidade, sua personalidade própria por conta do mundo moderno, tá, rapaziada? Sabe aquelas animações em que tá todo mundo olhando pro celular e caminhando pro abate ou pro abismo e todo mundo fudendo e parecendo um bando de escravo robotizado? É exatamente isso que acontece atualmente. É exatamente. É, você não precisa agir 100% do tempo como a maioria das pessoas. Seja mais livre, entendeu? Você vai ver como você pode ser livre a partir do momento que você escolher ser uma pessoa mais individual. Eu não tô falando pra você se isolar de tudo. Claro que, consequentemente, você muitas vezes vai ser mais isolado por ser mais único. E muitas vezes as pessoas não vão entender a sua capacidade de querer ser uma pessoa única, de ser uma pessoa única, né? Vai fazer com que você tenha que muitas vezes ser mais sozinho. Mas você vai ser mais livre. Você será uma pessoa muito mais livre, pode ter certeza disso, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixem o like para fortalecer aqui, caso você esteja assistindo pelo YouTube, se você estiver escutando pelo Spotify, né? Não precisa, apenas me siga aí. E bom, era isso que eu queria passar aqui, né? Queria falar um pouco sobre ser uma pessoa livre, ser um pouco mais, uma pessoa um pouco mais individual e ter uma personalidade mais própria e porque isso vai ser legal e vai te trazer mais liberdade. Você vai se sentir mais livre quando você perceber que você não precisa ser igual a todo mundo. E você não precisa nem muitas vezes se encaixar em todos os grupinhos ou em algum grupinho específico, né? E na verdade, você vai ver também que quando você é mais livre, quando você escolhe ser uma pessoa mais única e mais livre, você acaba conseguindo transitar por grupinhos um pouco diferentes de pessoas. Por mais que esses grupinhos não sejam tão diferentes hoje em dia, é porque as pessoas pensam muito de forma padronizada. Mas você vai ver que você consegue transitar por esses grupinhos justamente por você ser uma pessoa livre e individual e escolher ter a sua personalidade própria ao invés de seguir a personalidade de padronizada de um certo grupo. É porque você é um indivíduo único. Por ser um indivíduo único, você não precisa necessariamente se encaixar em um grupo em específico. Isso faz com que você consiga transitar entre os grupinhos. Até nesse sentido, você consegue ser mais livre. Você vai ver que isso vai te ajudar um pouco, né? Isso foi só uma dica do Rowley para você, está um jovem de 21 anos formado em audiovisual e já passou por algumas bosta aí, né? E hoje em dia consegue dar uns conselhinhos legais, por mais que seja muito novinho ainda. Mas, enfim. Antes de eu finalizar esse episódio do Rollada Cash, eu queria falar sobre o recado que eu queria dar aqui, né? Que é. Como que eu posso explicar? Eu tô com duas ideias para o Rollada Cash. O Rollada Cash vai continuar sendo o Rollada Cash, porém eu tô querendo trazer quadros para o Rollada Cash, né? Porque, assim,
Ao invés de eu fazer sempre um tema, trazer sempre um tema específico, muito diferente de outro tema, eu posso fazer quadros que abordam certos tipos de temas. Então, por exemplo, eu já fiz um vídeo ou outro relacionado a um livro, tirando ideias de um livro e falando sobre alguma coisa relacionada a isso. Já fiz um vídeo sobre Birdman, que é um filme. Então, eu tava pensando em fazer o seguinte. Eu tava pensando em criar um quadro fazendo resenhas, né? No geral, de, de filmes, jogos, talvez. Ou livros, mas eu tava pensando em fazer mais especificamente de filmes e livros, né? Livros ia ter menos porque eu leio lento e eu sou ocupado. Então demora um pouco pra terminar um livro, né? Mas eu posso fazer resenha de livro também. Então tô pensando em trazer um quadro de resenhas pra falar sobre esses assuntos relacionados a entretenimento, digamos assim, mais específicos, que vai ser uma resenha, né? Pra quem não sabe, uma resenha tem o resumo, né? Que é quando você resume algo, uma obra, por exemplo, mas você não muda nada dela. Você pega aquela obra e resume ela, literalmente, né? Você pega aquela obra e faz um resumo dela, sem alterar nada, tirar nem pôr, ou ocultar informações dela. Uma resenha é como se fosse uma junção, digamos assim, de um resumo, ou seja, você vai dar um resumo do que se trata a obra e vai dar a sua opinião, né? Você vai dar a sua opinião própria sobre aquela obra. Então, isso é uma resenha. Então, eu estou pensando em trazer um quadro de resenhas aqui para o Rolada Cast, tá bom? E aí, os vídeos, os episódios relacionados a esse tipo de coisa terá será um quadro chamado de resenhas do Rolada Cast ou algo do tipo. Não sei, eu vou dar um nome para o quadro de resenhas, tá? E eu tô pensando em fazer um quadro dando a minha opinião sobre personagens específicos, talvez, e fazendo reflexões sobre personagens específicos. Entendeu? Ou reflexões sobre obras também específicas. Como quando eu falei de como o ego se relaciona com o personagem, o protagonista do filme Birdman, né? Então, eu tô pensando em fazer um quadro de resenhas e um quadro dando opiniões sobre um personagem específico e o que eu acho dele, ou fazendo uma reflexão sobre o personagem, né? Eu acho que eu dando a minha opinião sobre o personagem ou sobre a obra, etc e tal, eu já vou fazer uma reflexão, querendo ou não. Então, né? Eu tô pensando em fazer 2 quadros, resumidamente. Vamos lá, conclusões. Isso era o que eu queria falar aqui no final do episódio. Pensando em trazer 2 quadros. Um que será resenhas sobre obras, no geral, filmes e livros ou séries. E outro dando a minha opinião sobre um personagem específico, né? Porque resenha sobre a obra já vai ter opinião. Então eu acho que eu posso fazer uma resenha sobre obras, um de resenha sobre obras e um dando opinião sobre personagens específicos, né? Acho que é isso, basicamente.
Espero que vocês gostem da ideia. Então, sempre que eu for abordar algo relacionado a entretenimento, provavelmente eu vou abordar como resenha ou como opinião sobre tal personagem de tal obra. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe um vídeo sobre Brawlhalla, né, que é um jogo 2D no meu canal de gameplay. Espero que vocês gostem também. E tamo junto. Um abracinho do mano Rolezinho e é nóis.